Sim, e falando em questões trabalhistas, qual é que é a sua posição sobre o fim da jornada 6x1? Eu sou a favor do fim da CLT. Eu sou a favor que, dado um conjunto... Tipo Argentina, mano? Tipo, vou dar um exemplo, tipo Vietnã. Eu quero uns regimes trabalhistas mais abertos, tipo a China, tipo os países do Sudeste Asiático, lugares que estão crescendo a taxas muito maiores do que o Brasil, que engessou o mercado de trabalho dele nos anos 40. Eu acho que a gente tinha que ter... Assim, a gente ficou por muito tempo se comparando à Europa. Né? Um lugar que tem uma produtividade muito maior, um capital convertido em tecnologia há muito mais tempo do que o nosso, enquanto a gente não entende que a gente concorre com o México, com o Vietnã, com a Indonésia, com... Mas você acha que isso melhora a vida da população? Mas é óbvio, óbvio. A liberdade laboral é correlacionada com melhorar a vida das pessoas. Melhora a vida do patrão. Não, melhora a vida de todo mundo. Melhora a vida de todo mundo. Então, mas aí eu vou ter... É que não quero cair nesses exemplos lacradores, mas por que as pessoas saem de lugares extremamente regulados em termos laborais e vão para lugares menos regulados? Por exemplo, os Estados Unidos da América. Já não estão indo mais tanto. Não, imagina, não estão vindo. O maior problema... O Trump foi eleito com o tema da imigração. Não, o tema central foi a imigração. É justamente as pessoas estão saindo de lugares mais regulados, não só mais regulados, mais pobres também. Mas eu posso pegar outra estatística. Vamos pegar aqui lugares que tiveram maior crescimento do PIB no mundo nos últimos anos. Vamos pegar a China. Vamos pegar o Vietnã, que teve agora um processo de industrialização. Vamos pegar a própria Índia, que vem crescendo. Compara as leis trabalhistas deles com a nossa. Você está, na prática, fazendo pessoas enriquecerem, melhorarem a vida delas, a economia crescer, as empresas também crescerem, e me parece bom para todo mundo. Você acha, então, que o Milei acertou, tirando... Eu acho que o Milei vem acertando em praticamente tudo. A Argentina era uma economia desgraçada. Se você fosse para a Argentina há 2... Não é que ficou perfeito. Ainda vai ficar muito melhor. Mas o modelo argentino não tinha nenhum sentido. Do que adianta você ficar garantindo direitos que eles não são válidos no mundo real? É igual falar que a Constituição brasileira, que também te garante o direito à moradia, direito à educação, ela se realiza só porque está escrito lá. Não se realiza. É uma questão... nominal, você bota no papel, mas é apenas algo nominal, não é algo concreto. Você já foi CLT? Nunca fui CLT, fui estagiário e depois eu, graças a Deus, fui sempre empresário, pequeno empresário. Sua família é rica? Não. Eu vim de uma família de classe média, depois uma família de prestadores de serviço, depois trabalhei prestando serviço, trabalhei como aprendiz, fui estagiário por um tempo no universo do direito, e aí fui primeiro começando a aprender com meu pai, depois fui sócio de uma empresa menor, depois fui sócio de uma empresa maior, e aí depois eu parei. Tá, mas... Parei no sentido de trabalhar com o universo de metalúrgica, depois eu fui prestador de serviço. Então você acha assim, que 13º, férias, fundo de garantia, isso não deveria existir? Isso deixa para o trabalhador decidir. Eu tenho certeza que, assim, dado que o 13º não existe, o 13º é apenas o salário anual da pessoa, que é repartido em 13 vezes e não em 12, né? Porque o custo para o empregador é o mesmo. Mas o empregador não pagaria se não fosse isso. O empregador ele paga um custo anual que está dentro da planilha de custos dele. Não é porque você repartir, eu posso repartir em 15 vezes o salário do cara. Se o custo ficar inviável para o empregador, ele não vai pagar. Se você quiser, pode repartir em 20 vezes. Eu faço o 20º salário. Agora, o custo é determinado por uma série de coisas. Se o seu preço final de um produto ficar inviável para ele ter escala, você não vai ter produção. Se a concorrência internacional destruir o seu preço, não adianta nada. Então, na prática, a gente está vendo as pessoas indo para a informalidade e trabalhando de outras maneiras. Hoje, uma pessoa prefere ser um atendente no supermercado CLT, ou ela prefere ser um Uber? A pessoa prefere ser um Uber. Ela consegue fazer a escala de trabalho dela, de acordo com a autonomia dela, e ela não tem 13º, não tem essas coisas. As pessoas não pensam muito no futuro, né, Renato? Mas eu acho que uma pessoa que prefere ser um caixa do supermercado do que um Uber hoje, ela realmente pensa menos no futuro dela. Ela vai ganhar menos? Lógico. Não, ela mas ganha tem menos. Seguridade social. Que seguridade social, cara? Você tem uma aposentadoria que talvez a gente consiga manter se a gente reformar? Que seguridade? Que autonomia ela tem? Que capacidade de poupança ela tem? Ela não tem nada. Ela basicamente não tem nada. As pessoas, elas acreditam, volto a colocar aqui, que elas têm direitos nominais. E elas sabem que elas não têm. Na verdade, elas nem acreditam. Elas só estão vivendo e sobrevivendo. E elas não têm capacidade de fazer o exercício de negociar a própria hora de trabalho dela, montar as escalas de trabalho dela. E eu acho isso muito ruim. De verdade, muito ruim. Foi um modelo que foi desenhado nos anos 40, nos anos 50, mas o mundo não é mais esse. E nem foi bom naquela época.
Nem foi bom. O Brasil ele tratou de se engessar todo aos moldes europeus sem ter se industrializado, sendo ainda um país rural e pobre, que era o Brasil dos anos 40. Sim. Renan, você é contra o fundo eleitoral, fundo público? E se sim, como que você tem financiado a sua pré-campanha? Que eu sei que gasta muito, né, cara? Essas andanças suas. Cara, eu tô rodando de carro. Eu tô fazendo a pré-campanha toda com doação das pessoas e os valores que as pessoas compram em produtos para o partido. Esse dinheiro fica para dentro do caixa e a gente está usando para viajar com o caixa do partido. Não tem dinheiro público? Não tem. O partido terá direito a uma merreca em termos de fundo eleitoral quando comparado aos outros partidos. Mas esse fundo eleitoral vai ser usado majoritariamente para as campanhas de deputado federal. Então, você vai utilizar, então, o fundo? Eu, pessoalmente, se usar, vai ser muito pouco. A missão vai usar? A missão irá usar. A gente avisou que vai usar desde 2021. A gente já tinha alertado, olha, nós vamos passar por uma transição para começar a usar. Sempre votamos contra. Então, os nossos votos são sempre contrários. E ainda que eu acho que hoje, você participar de uma eleição com um grupo político grande, sem um fundo, sabendo que os outros estão usando, é absolutamente desleal. Você não tem condição de competição. Então, nós não podemos abdicar dele. Mesmo que hoje seria bom cortar para todo mundo, né? Seria ou bom cortar para todo mundo, ou regulamentar de uma maneira em que o fundo sirva como um instrumento de fomento a boas políticas públicas, que é um dos projetos que eu tenho. Se não for possível extinguir o fundo, que o fundo partidário e que o fundo eleitoral não sejam determinados hoje pelo número de deputados que se elege, que é o modelo atual. Você tem que eleger um monte de deputado, e aí bota tiririca, bota qualquer coisa. Aí o cara faz os votos e o líder partidário ganha o dinheiro. O que a gente quer fazer é mudar. Vai ser assim. O prefeito que entregar indicadores de desempenho, de performance, por exemplo, cobertura de esgoto, ranking do Saeb, fila de atendimento, insulto, tudo. Você criar as métricas. Teve a métrica certinha, ele ganha uma pontuação, essa pontuação é ponderada pelo tamanho da cidade, o partido desse prefeito ganha o dinheiro. Se o partido não consegue atingir essas métricas, ele não ganha o dinheiro. Ponto. Então, qual o objetivo do partido? Não é mais eleger os tiriricas, é colocar prefeitos bons em cidades boas, que aí vão entregar esse partido, fundo partidário eleitoral. Bons gestores, né? Sim. Sim, perfeito. E o resultado não ser medido pelo povo, porque o povo erra na votação, o povo vota mal. O povo não sabe, assim, determinar se um prefeito teve um bom mandato ou não, até porque o povo, em grande medida, vende o voto dele. Sim. E como você tem visto as pesquisas? Você acredita 100% nelas? Não. Não acredita? Não, você acha que tem manipulação? Eu acho que, assim, a maior parte dos institutos de pesquisa, eles produzem os resultados deles conforme pedido dos clientes deles. Eu acredito aí em 2, 3 institutos que o que eu ouviria: Datafolha, Atlas, acho o Atlas o melhor de todos, e Quest, acho que o Felipe da Quest é idôneo. O resto eu não... Paraná... Não põe a mão no fogo de maneira alguma. E como que você vê a sua figuração nessas pesquisas? Então, nos que eu confio, eu apareço no mínimo com 3%, que é Quest, que é tipo Datafolha e Atlas. A Quest é 2 a 3. No Atlas eu apareço de 3 a 4. E é um começo. Eu preciso buscar chegar pelo menos a 7, 8, 9, 10% até o início das eleições. Então eu estou rodando o Brasil para aumentar. E eu concordo com as métricas da Atlas. A Atlas é que vem mais capturando o fenômeno, minhas movimentações. Então eu rodei bastante no Nordeste, eu subi no Nordeste. Eu rodo muito bem com o público de 16 a 24 anos, eles captam isso. Então me parece um instituto de pesquisa não só idôneo, porque eles têm presença global e acertaram uma parte das eleições, mas mais preciso. Entendi. E vocês vão ter candidatos a governadores em todos os estados? Vamos onde houver viabilidade, onde os candidatos forem bons, sim. Minas, vocês estão bem, né? Com o Ben Mendes? Ou não? Sim. Sim. Iniciou bem o trabalho dele. Parece redundante, o Ben iniciou bem o trabalho. É um cara muito, muito leal. Eu conhecia pouco do trabalho dele anterior. Já tinham me falado, olha, quando ele opina politicamente, ele opina igual a vocês. Aí fui conversar com ele. Muito inteligente, muito ponderado. É um exemplo de cristão, porque eu vira e mexe, me pego cometendo muitas críticas justas a igrejas como a Lagoinha, por exemplo, o envolvimento dela em escândalo de corrupção. Você bate bastante na Lagoinha, né? E aí eu acho importante ter figuras cristãs dentro do universo da política que são aquilo que elas pregam, e é o caso do Ben. Então a gente dá a oportunidade para pessoas com esse perfil no nosso grupo, é muito legal. É um cara que vem estudando muito,
está construindo um plano de governo e montando um time. Ou foi alvo agora de uma injustiça e ele, acho que pela primeira vez, assim, uma pessoa que produzia conteúdos na internet pertencia a um grupo, né? Ele foi alvo de um cancelamento. Estavam mostrando uma imagem que dava a entender que ele tinha batido uma mulher, ele não tinha, ele estava apanhando lá sem parar. E a gente soltou a versão com ele, defendemos ele publicamente. E foi muito bom. O melhor exercício para você descobrir que você tem um grupo político, ou mesmo uma família, é um mau momento. É enfrentar o mundo com alguém. E a gente agora se tornou muito mais próximo por causa disso. Porque vencer é sempre mais fácil, é sempre gostoso, né? Eu vi um comentário aqui, falando que para perguntar sobre o Mendes, que ele agrediu. Mas assim, eu não vi, eu até acompanhei o vídeo do Ben Mendes, que ele postou ontem, de 35 minutos, e realmente ele foi agredido. Muito agredido. Muito agredido. E assim, ainda falaram, não, ele foi lá, não, ele realmente tinha comprado um piso para ele. Era um cliente. Né? Era um cliente, não tinha nada a ver. Uma mulher que surtou com a presença dele ali e começou a quebrar coisas nele e tal. Uma mulher que se aproveita do fato de ser mulher. É lógico, é lógico. É? Tanto que ela fala, né? Conseguiu o que eu queria. Que isso, sabe? Enfim. Mas eu olhei os comentários, as pessoas entenderam o que aconteceu. Acho que isso até fortaleceu ele. Muito, muito. Tanto que ele obteve mídia nacional em cima desse caso. Exatamente. Eu vi um vídeo seu que você já inicia falando, eu vou prender o Lula. Daí, isso não é uma narrativa política, porque o presidente não tem esse poder. Olha, se eu voltar a entregar os instrumentos de investigação da parte do Estado, se for investigado de verdade e punido as pessoas envolvidas no escândalo do INSS e no do Banco Master, vai sobrar para o Lula. Você acha? Com certeza. Assim, queria o senhor de 80 e poucos anos, que já passou o que passou, melaria a mão nesse escândalo. Pelo amor de Deus, né? Quando você é viciado em roubar, você começa a roubar até pelo esporte. É igual o tarado, né? O tarado tem uma, duas, três, ele precisa de tanta amante. A coisa vira, né, um dever de ofício. Vai explicar para um cara que já é bilionário roubando que ele quer roubar mais ainda. Qual o porquê, né? A pessoa, na verdade, aquilo faz parte do universo dela. E não é nem assim, porque olhando para o Lula, não é nem o Lula, ele queria meter a mão. O entorno dele é corrupto, o filho dele é corrupto. O Lulinha, acho que não há dúvidas de que o Lulinha precisa ser preso. Ele está envolvido diretamente no escândalo do irmão dele. Quebrou o sigilo já, professor? Agora barraram, né? Mas assim, barraram, mas as movimentações financeiras, os depoimentos, ele próprio reconheceu que tinha relação com o careca do INSS. Então, ali não há muito que seja feito e quando a gente olha a presença dele, depois a presença do irmão do Lula, no caso, e a presença do PT de maneira quase institucional no caso, a gente sabe que é um escândalo que rola dentro do Palácio do Planalto, de maneira bem clara. Que envolve outros partidos também. Mas óbvio. Começou no governo passado, né? Começou em outros, né? Assim, esse aqui é um escândalo. Isso aqui é uma derivada, no fundo, de uma coisa. O escândalo do INSS. É a derivada do surgimento das fintechs, que não é ruim, eu não sou a favor de regulamentar, eu acho que a gente tem que punir quem comete crime. E o da ideia, que como alguém um dia descobriu, teve a eureka de, olha, pessoas aposentadas são facilmente manipuláveis, você oferece um dinheiro fácil, você faz a pessoa assinar um contrato, e aí você vai metendo o crédito consignado, que é um crédito que não tem risco, porque você está basicamente roubando a aposentadoria. Né? Então, voltemos para o começo da conversa, quando a gente falou, não, mas o cara tem os direitos dele. Que direitos? A aposentadoria é um dinheiro, é um duto de dinheiro roubado num método piramidal de extração do dinheiro das pessoas completamente maluco e que termina em uns escândalos multibilionários dessa natureza. A origem, inclusive, desse escândalo do INSS, ela remonta também à origem do escândalo do Banco Master. Porque antes de haver o Master, já havia o Credit Sexta, que era um produto que baseava-se em crédito, em grande medida em crédito consignado. Que o Ratinho anunciava, né? Acho que anuncia até hoje, né? E o escândalo do INSS, portanto, ele atravessa vários governos e ele acelera agora nesse governo aqui. Teve elementos que você vai poder jogar no governo do Bolsonaro tranquilamente. Né? Um deles é uma medida provisória que aumentava os consignados, emitida pelo João Roma, que era do PL, era do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro poderia fazer consignado até de LOAS, sim, de BPC. Eles botaram no auxílio emergencial. Então. Né? Um absurdo, né? Foi. Eu acho que não deveria ter consignado nenhum, Renan. Eu acho que se não, o banco também quer emprestar, empresta por fora. Sim. Confie na pessoa, mas... Sim. Pô, é um absurdo. É porque o consignado virou uma malandragem, porque é um crédito líquido e certo. É um direito, assim, o cara vai receber. Então por que ele está cobrando juros? Mas ele não cobra juros barato.
Não é um juros barato, só que o recebível supostamente é líquido certo. Então criou-se um mercado, e aí como todo mundo percebeu que é fácil você enganar o senhor e a senhora de idade, que em geral não tem, vamos botar aqui uma capacidade de julgamento do que é justo ou não é, ou correto ou não é, e que é movido às vezes por sentimentos de curto prazo, tipo alguém, quer 100 mil reais agora? Fica tranquilo, vou adiantar uma grana aí na conta, tal. Se for educado com o idoso, você consegue tudo com ele. Então, é a natureza desse escândalo. O Lula está envolvido nisso, e o Lula está envolvido no do Master. Tanto que a delação do Vorcaro que está pronta, ela pega muito o governo Lula. E aí a gente vai saber qual foi o papel do Lula no caso do Master aqui. Que teve um papel de protelamento, de inúmeras iniciativas que poderiam atrapalhar o Vorcaro, isso já sabe. Agora, qual mais? Será que o Lula realmente foi o cara que apresentou o Maduro pro Vorcaro ir comprar poços de petróleo na Venezuela? Porque quem fez a mesma coisa, o mesmo caminho, foi o Joesley Batista, do JBS Friboi. Foi o Lula que fez isso? Qual o ganho do Lula nisso? Teve 4 visitas fora de agenda oficial, sim, né? Sim. Quando a gente soma isso também, o fato do Guido Mantega receber 1 milhão por mês. 1 milhão por mês, cara. O Lewandowski, 250 mil por mês. E a gente fala, não, foi por quê? Porque o Guido Mantega não tem consultoria do Mantega, não é nem pelo Mantega. Aquele dinheiro é pelo contato com o Lula. Ele está pagando uma propina para estar próximo do Lula. É isso que o Vorcaro fez. Igual o contrato que ele fez com a esposa do Xandão, ou contratos com. Ele fez um com a Semineto. Por que todo mundo está prestando consultoria? Que consultorias são essas? Com a Lagoinha, né? Uma ligação com a Lagoinha, doações para a campanha do Tarcísio, campanha do próprio Jair Bolsonaro, né? Então, assim, o Vorcaro, ele estendeu os tentáculos dele em todos os ramos, onde ele podia, né? Para se garantir, né? Tanto que ele teve um surto na cadeia agora, esses dias atrás. Aí, sim, esmurrou a parede, falando, os caras falaram que ia me tirar daqui e estão me abandonando, né? Por eles, né? O ideal era o Vorcaro morrer, né? Você pegar assim, o Vorcaro sabe demais. Tem fotos de festas. Fotos, né? Vídeos. Então, assim, complicado. Segundo turno. Digamos que você não chegue, esteja Lula e Flávio. Que lado você vai? Estarei eu lá. Eu não trabalho com essa hipótese. Nunca. Jamais vou trabalhar com outra hipótese. Imagine ir para uma batalha falando, eu vou perder, o que eu vou fazer? Não. Eu vou para o segundo turno. Não tem uma exposição, pô. Uma hipótese. Também não trabalho com hipótese. Nenhuma. Não? Tá. Nós estamos aí numa ameaça de greve dos caminhoneiros. E com a crise do diesel, né, do petróleo, de forma mundial. Como que você resolveria, se você fosse presidente, essa questão do diesel? Porque a gente sabe que tem os atravessadores que aumentam o preço para a questão do transporte e não tem um tabelamento por parte do governo. Como é que você resolveria isso? Olha só, o governo já trabalha hoje com política de preço na Petrobras e foi isso que praticamente quebrou a Petrobras no período do governo Dilma. Então, as políticas de governo de interferência na Petrobras já geraram distorções bizarras que custaram muito para o Brasil. Foi uma crise colossal naquela época. O Brasil depende, como qualquer nação, mas o Brasil depende do petróleo, porque petróleo significa fazer preço de comida, né, em bom português. Então, há uma dependência energética dessa matriz bizarra para nós. Infelizmente, o Brasil não tem a capacidade de fazer o ciclo completo para que ele possa ter, vamos dizer, seus estoques reguladores, ou ele tem uma independência, uma autonomia, e tampouco ele se precaver diante dessas intempéries futuras, né? Então pintou uma crise agora e o Brasil está não vou usar uma palavra feia aqui, mas o Brasil está de calça arriada nessa história, né? O que o presidente da República tem que fazer é aumentar o poder de precaução, é fazer você ter toda a capacidade de refino, produção aqui, para você ter autonomia. O Trump estava se jactando disso, ele falou, não, nós somos os maiores produtores, eu estou muito tranquilo com essa crise. Lógico. Nesse sentido, o Trump consegue, com a capacidade dele de produtor, com empresas americanas ao redor do mundo e com produção interna muito robusta nos Estados Unidos. E de roubar a Venezuela também, que ele está roubando, né? Olha, cara, navios de petróleo, de barris, todos os dias. Enfim, eu não vou ficar entrando nessas disputas regionais se está roubando ou não está roubando o petróleo da Venezuela. O próprio petróleo da Venezuela está sempre roubado, está roubado pelo próprio Maduro com a PDVSA. Né? Dito isso, que eu não acho que o Trump não tenha os interesses menos republicanos possíveis para cima da Venezuela. Sim. Agora, para o Trump, ele nem precisaria disso. O Trump ele tem o petróleo dos Estados Unidos e eles podem fazer esse jogo, que é um jogo em que eles jogam pressão inflacionária nos adversários deles. Ele pode jogar agora pressão inflacionária na China,
Ele pode jogar pressão inflacionária nos concorrentes dele. Então, esse jogo de crise, para quem é o jogo em que quem pode mais chora menos. Um presidente brasileiro tem que entender que soberania, que o Lula tanto gosta de falar, é sobre ter soberania energética. Sim. E não ser pego de calça curta num jogo desses. Tá? Agora a gente teve um mercado de petróleo que ficou hiperregulado por muito tempo. A gente pegou um setor de petróleo que o governo ficou fazendo política de preço e detonou a Petrobras por muito tempo. E nós também não temos capacidade de investimento completa. Então o Brasil não consegue fazer o ciclo completo e não consegue ter estoque regulador. Você acha que deveria privatizar a Petrobras? Como um todo, não. Tá. Não, mas eu acho que é o setor completo. A gente tem que ter toda a parte de refino, produção de gasolina, produção de biodiesel, de diesel interna, funcionando aqui no Brasil, que não dependesse só do petróleo, de maneira clara. Hoje, por exemplo, a gente podia ter uma produção muito maior de biodiesel, usando os recursos energéticos oriundos da agricultura. Por exemplo, você ter biodiesel de milho, biodiesel de cana, e você começar, né, a fazer preço nessa área também, porque a gente sobrevive muito por conta do etanol. A gente pode fazer instrumento similar. Precisa desburocratizar, né, mesmo? Demais. Então, sim, políticas de privatização, sim. PPPs, sim. Convidar a iniciativa privada para atuar de maneira bem clara e se tornar autônomo para que essas flutuações de preço não afetem a gente. Sim. Urnas eletrônicas, você acredita nelas? Confia? Eu acredito, ainda que recentemente eu tenha ouvido umas fofocas aí boas, mas eu acredito nas urnas eletrônicas. Acredita, né? Acredito. Acredito e acho que todo mundo... O lance é, se há algo, que eu não acho que haja, não é aquilo que os bolsonistas apresentaram em 2022. Aquilo lá era fraude pura e simples deles. Tanto que foi, né, pegar as conversas de WhatsApp e demonstrar que aquele argentino que disse que viu o log do não sei o quê, eles mesmos, acho que foi o Eduardo Bolsonaro mandou ele soltar uns vídeos, inventou uma mentira na internet e soltou. Então, se há, que eu não acho que exista, não é definitivamente através do método apresentado pelos. Fala, rapaziada, beleza? Você está no canal Victor Ayer Rock. Estamos aqui novamente, né? Estamos aqui novamente para comentar alguns pontos dessa participação do Renan Santos em mais um podcast. E é aquele clichê que todos nós já conhecemos, né? A melhor entrevista do Renan Santos é sempre a próxima. Se você quiser fazer uma lista com as melhores, com a top 3, top 5 entrevistas do Renan, você vai ficar todo embaraçado. Porque é difícil, amigo. Toda a participação desse sujeito em podcast, em entrevista é impressionante, não tem como. É muito acima da média, meu patrão. E eu já quero começar a falar, eu já quero começar com isso aqui, ó. O Renan começou esse corte com o pé na porta, né? O Renan começou esse corte com o pé na porta, falando que é a favor do fim da CLT. E eu vou falar pra você, eu concordo também por alguns motivos pessoais. Atualmente eu sou CLT e, meu amigo, tem algumas coisas da CLT que me irritam de uma forma tão profunda. Eu vou dar alguns exemplos para você. Hoje eu trabalho de carteira assinada e, para mim, sinceramente, não faz o menor sentido ter vale alimentação e vale refeição. Não faz o menor sentido. Por que vem separado, mano, isso aqui? E aí você ganha um cartão, eu tenho um cartão, e aí tem um aplicativo, e aí o dinheiro cai nesse aplicativo separado. É um dinheiro separado, entendeu? Você não consegue fazer Pix nesse aplicativo, você só pode usar o cartão e nem é em todo lugar que ele aceita, entendeu? E aí o vale alimentação e o vale refeição. Meu amigo, é um negócio que eu detesto esse negócio. Fala pra mim, por que vale alimentação, vale refeição? Por que isso já não vem no salário? Por que já não vem no salário, irmão? Cara, eu fico brabo com esse negócio. Eu que decido como eu quero gastar meu dinheiro, irmão. Eu que decido. Você tá entendendo? Eu que decido. Ah, não. Aí o governo diz que, não, veja bem, você vai ter um benefício. Que benefício, irmão? Que benefício? Vocês pegam uma parte do salário que eu já receberia. Vocês pegam, o governo obriga a empresa a pegar uma parcela do salário que a empresa já te pagaria normalmente. E aí a empresa pega esse pedaço do seu salário e transforma em um vale alimentação e um vale refeição, entendeu? Não é um benefício. Esse dinheiro foi tirado do seu salário. É igual o 13º. O 13º é tirado do seu salário. É um dinheiro que você já receberia, entendeu? Não é um salário a mais. Você não ganha um salário a mais. Sabe o que é isso na prática?
Você sabe o que é isso na prática? É o governo falando o seguinte, ó, como você é incompetente, como você não sabe administrar seu próprio dinheiro, eu decido por você, tá? Eu decido por você, então eu vou pegar aqui uma parcela do seu dinheiro e aí no fim do ano eu te devolvo. Porque como você é burro, no fim do ano você não vai ter dinheiro, porque você é um mau administrador. Como você é um péssimo administrador, eu pego uma parcela do seu dinheiro aqui e te devolvo no fim do ano. Você tá entendendo? É um negócio que eu acho tão patético, bicho, tão ridículo. Não, fora os inúmeros descontos e impostos que a gente paga. Existem alguns vídeos aqui no YouTube, basta você pesquisar. Quando o empresário vai contratar um funcionário, ele contrata um funcionário, mas o funcionário que ele contratou custa o dobro. Então o sujeito que ganha o salário mínimo, que é, vamos lá, o salário mínimo hoje está R$ 1.500. R$ 1.500. O cara que está contratando, ele está pagando no mínimo 3 e pouco, 4. Cara, imagina só, se não tivesse esse monte de burocracia e você conseguisse, sei lá, negociar com o próprio patrão e você ganhasse 4 mil. 4 mil, ao invés de você pagar esse bando de imposto pro governo, porque é imposto isso, imposto aquilo, e desconto aqui, desconto acolá. Irmão, não seria muito mais fácil? Não seria muito melhor? Cara, eu aceitaria isso tranquilamente. O patrão chega para você e tem duas opções. É o seguinte, tem o modelo aqui da CLT padrão, a CLT padrão que todo mundo conhece, mas tem esse outro modelo, você pode escolher. Nesse outro modelo, você não vai ter benefício nenhum, você não vai ter nada. Você não vai ter nada, você só vai ter o salário. Mas em compensação, o seu salário vai ser 4.500. Você pode escolher, você quer escolher seu CLT padrão que ganha 1.500, ou você só quer receber o seu salário sem benefício nenhum, sem nada, sem benefício nenhum, mas ganhar 4.500. Você entende? Você entende por que países desenvolvidos, com menos burocracia trabalhista, menos direitos trabalhistas, você entende por que esses países eles são mais atrativos? Você entende por que não existe uma manada de pessoas vindo para o Brasil, mas existe uma galera imensa indo para os Estados Unidos? Justamente por causa disso. Lá nos Estados Unidos você tem poucos direitos trabalhistas, mas em compensação, amigo, o que cai na sua conta no 5º dia útil é uma fortuna. É uma dinheirama, mesmo o salário mínimo. O salário mínimo nos Estados Unidos é $2.800, irmão. 2.800 doletas. Você sabe quanto é o salário mínimo no Brasil? $292. É uma piada. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver, há 15 anos atrás o salário mínimo no Brasil era $300. Ou seja, o nosso salário mínimo ele regrediu em dólar. Ele regrediu em dólar. Aqui, eu vou repetir, há 15 anos atrás o salário mínimo brasileiro era $300. Hoje é $292. Pode fazer as contas aí se você tiver em dúvida. Se você estiver duvidando de mim. Ou seja, nós perdemos um poder de compra absurdo. Por conta de burocracia, inflação, burrice do governo, o aumento da dívida, a insegurança que o Estado gera, fazendo um monte de dívida, ninguém quer investir aqui, é um problemaço. Fora que o INSS, o sistema previdenciário é uma pirâmide, todo mundo conhece isso, todo mundo sabe, mas eu já vou falar disso um pouco mais à frente. Mas é isso, cara, eu concordo plenamente com o Renan Santos. Eu sou a favor do fim da CLT, cara. No mínimo, deveria ter 2 modelos. A pessoa, quando fosse contratada, ela seria apresentada 2 modelos. É o seguinte, amigo. Tem um modelo aqui do CLT padrão, que todo mundo conhece. E tem esse outro modelo aqui. Você não vai ter direito nenhum, mas o seu salário vai ser 4.500. O salário mínimo vai ser 4.500. Você não tem direito a nada. Nada. Só o salário. Mas o seu salário mínimo vai ser 4.500. Beleza? Eu quero ver, irmão. Eu duvido que alguém aceitaria um modelo padrãozinho CLT, que é uma porcaria. Eu duvido. É uma porcaria, velho. É uma porcaria de verdade. Outra coisa que o Renan falou, completamente ligada a isso, foi sobre liberdade laboral. Eu confesso que eu não sabia o que era liberdade laboral. Muita gente... E não venha aqui me dizer que você já sabia, hein? Você já sabia o que era liberdade laboral? Eu não sabia, eu fui dar um Google lá. E aí o Renan falou, né? Liberdade laboral está correlacionada com a melhora da vida das pessoas. E aí o entrevistador lá, que eu não consegui descobrir o nome dele, porque não está em nenhuma parte ou eu não prestei atenção, né, no nome dele, mas também não importa qual é o nome dele. Aí ele falou, melhora a vida do patrão. Aí o Renan falou, melhora a vida de todo mundo. Cara, que é um papo muito esquerdinha, sacou? É um papo muito esquerdinha. Só pode ter uma vida boa, é só o funcionário só. Não pode melhorar a vida do patrão. Não pode.
Aí, cara, a liberdade laboral ela vai beneficiar todo mundo, tanto o empregado quanto o empregador. Aí ele falou, não, só melhora a vida do patrão, que é um papo muito esquerdinha, sabe? É um papo muito do, o patrão é inimigo, sendo que quem gera emprego? Irmão, quem é que gera emprego? O governo gera emprego? Não, o emprego de funcionalismo público é a minoria, entendeu? Do emprego, e nem é o Estado que gera. O Estado não gera riqueza, quem gera a riqueza são os empreendedores. O cara que vem com esse papinho contra patrão, contra o cara que gera emprego, contra o empreendedor, dá até canseira, sabe? Dá até aquela coceira. Cara, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, que papo mole, que papo ruim. Que papo ruim. E por que eu escrevi Anderson aqui embaixo? Por que eu escrevi Anderson? Porque, eu não sei se você ficou sabendo, o Anderson Silva, ele decidiu se tornar policial nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o vídeo? O que isso tem a ver? Cara, tem tudo a ver. O Anderson Silva falou que quis se tornar policial nos Estados Unidos como uma forma de retribuir tudo aquilo que os Estados Unidos fez por ele. Cara, imagina só. Olha a mentalidade do Anderson Silva, que é a mentalidade de milhões e milhões de americanos. Os Estados Unidos ajudam a pessoa a prosperar, bicho. Ajuda. Isso aqui, né? Eu não sou baba-ovo dos Estados Unidos, não, irmão. Mas os Estados Unidos ajudam o indivíduo a prosperar. Se você é uma pessoa que quer trabalhar, se você quer fazer o certo, nos Estados Unidos você prospera. Aí o Anderson Silva falou, eu quero me tornar policial para retribuir a tudo que os Estados Unidos fez por mim. Por que o Anderson Silva não quis virar policial, sei lá, aqui no Brasil? Primeiro é que eu acho que não pode, né? Tem uma idade mínima para você ser polícia, enfim, uma burocracia, normal. Burocracia no Brasil é normal. Normal. O cara foi lá, velho, virar policial. Ele não tinha obrigação nenhuma de virar policial nos Estados Unidos, tá com a vida ganha, milionário. Foi virar policial nos Estados Unidos, cara. Que bagulho bizarro. Por quê? Por uma forma de agradecimento. E é um fato. Você vai para os Estados Unidos, querendo trabalhar, querendo realmente fazer algo de útil, você enriquece. O poder de compra é absurdo. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo de uma menina de 16 anos. Viralizou esse vídeo. Uma menina de 16 anos que trabalha no McDonald's dirigindo um Tesla, irmão, nos Estados Unidos. Dirigindo um Tesla. O salário mínimo nos Estados Unidos, $2.800. Com um ano de trabalho você compra uma nave nos Estados Unidos. Você compra um carrão, entendeu? Poder de compra é absurdo. Por quê? A liberdade laboral está envolvida. Facilidade para contratar. Facilidade para mandar embora. Aqui no Brasil, se você falir, irmão, se você falir, você pode ser até preso. Tamanho é sua dívida, entendeu? Tamanho é a dívida, um monte de processo trabalhista. Então, cara, o básico é só você pegar aquilo que já deu certo em países desenvolvidos. Facilidade para contratar, facilidade para mandar embora. Deixar o patrão e o funcionário decidir aquilo que ele quer, entendeu? O governo não tem que ficar se intrometendo em tudo. É por isso que o Brasil é uma porcaria. O governo quer se meter em tudo. E falando disso, eu acabei de lembrar do iFood aqui. Você viu o Boulos lá querendo atrapalhar a vida dos caras do iFood? Irmão, pelo amor de Deus, cara, isso é muito atrasado. Se você pegar a esquerda, do começo ao fim, tudo que eles defendem são retrocessos. É só retrocesso, irmão. A esquerda é só retrocesso. Que burrice, cara, que burrice. Se eles passam aquela ideia que eles estavam de fazer aquela porcaria que eles estavam em mente no iFood, já era. Taxa de R$10 por entrega. Irmão, que bagulho bizarro. Que bagulho bizarro. Voltando aqui. Aí o Renan falou sobre as pessoas que saem. O que eu falei um pouco mais acima. As pessoas que saem com direito. Pessoas que saem de países com direitos laborais regulados e vão para lugares com menos regulados, com direitos laborais menos regulados. O exemplo é os Estados Unidos, que os direitos laborais são menos regulados. Você tem mais liberdade para contratar, para mandar embora, para decidir salário, para decidir quanto que vai ganhar, entendeu? O poder de compra é absurdo, irmão. Então mesmo que você não ganhe tanto, cara, mesmo você ganhando pouco, o poder de compra é tão absurdo que mesmo assim vale a pena. Então não existe esse negócio do o patrão que sempre vai explorar o funcionário. Não, irmão, as coisas funcionam de verdade. As coisas funcionam de verdade. Quando você dá liberdade para as pessoas, porque é o seguinte, digamos que existe um cara que ele está querendo se aproveitar do funcionário e pagar muito pouco. Irmão, não tem essa, porque um outro cara é liberdade. Quando você tem liberdade econômica, as coisas se alinham, entendeu? Então se você decide que, sei lá, um exemplo, você produz suco de laranja e você decide que vai vender $30 o seu suco de laranja, ninguém vai comprar, você vai falir, então você vai ter que se adaptar ao mercado, entendeu?
Você vai ter que ver o preço que já está sendo praticado e praticar algo parecido. Se você quiser contratar alguém nos Estados Unidos pagando muito abaixo, você não consegue. Você vai ter que fazer aquilo que já está meio que pré-estabelecido. Porque as pessoas não vão aceitar ganhar uma miséria, entendeu? Então as coisas meio que se alinham, as coisas funcionam, cara. Quando você dá liberdade, as coisas funcionam. O governo, o Estado não deve ficar se metendo em tudo. Sempre que o governo decide, sempre que o Estado decide ficar se intrometendo nas coisas, é o que acontece. As pessoas saem do país para procurar um país menos regulado. As pessoas saem do país muito regulado para procurar um menos regulado. Por que não existe americano vindo para o Brasil, sendo que no Brasil tem tanto direito trabalhista? Eu quero ver um socialista, comunista responder essa, tá? Eu quero ver responder essa. Por que não existe um caminhão, uma enxurrada de estadunidense, de americano, de europeu vindo para o Brasil? Sendo que tem tanto direito trabalhista no Brasil. Por que será? Por que será? Aí o Renan falou, pega esses países aqui, ó, China, Vietnã, Índia, compara as leis trabalhistas deles com a nossa e vamos ver quem está se desenvolvendo mais. Pois é. É bizarro, cara. Não funciona. Esse negócio de você querer mexer em tudo, e meter imposto em tudo, e querer colocar a burocracia em tudo. Pra você fazer qualquer coisa no Brasil, um monte de papelada. Eu tava vendo eu não sei o nome dele, eu não vou lembrar o nome dele. Mas é um magrinho que fala de carro. Provavelmente você já viu a lata dele aí no YouTube. É um carinha aqui que fala muito de carro, ele é apaixonado por carro. Ele fala muito de carro. Ele falou, cara, que no Brasil... Por que no Brasil não tem marca de carro? Por que não tem carro no Brasil? Carro brasileiro, por que não tem? Você sabe por que não tem marca de carro no Brasil? Porque só de documentação, só de alvará, para você montar um carro só de alvará, entendeu? Só de alvará você vai gastar na casa de $500 milhões. Só de alvarás, de funcionamento. Só de teste, entendeu? Para o governo dizer que o seu carro está apto a ser produzido em massa e ser comercializado. O que é isso? Um lobby. É um lobby claro, entendeu? É negociação, é esquema do Brasil com montadoras gringas para não deixar nenhuma montadora surgir no Brasil. Se você tentar montar uma marca de carro no Brasil, você tem que pagar imposto pra caramba, um monte de alvará de funcionamento pra testar que o carro realmente tá bom e que ninguém vai correr risco, que esse carro que esse carro é seguro para as pessoas pilotarem, enfim, você é louco, não dá pra você empreender nesse país, não dá pra você fazer algo de útil nesse país aqui, não dá, é bizarro, cara. Vamos ser sinceros, o Brasil não tem uma marca de carro. E, cara, é um negócio meio que inacreditável. Aí você descobre, né? Por que não dá? Por que não tem nenhuma marca de carro no Brasil? Porque é um lobby desgramado. As montadoras, elas fecharam com o governo um monte de esquema. Ó, se alguém quiser colocar as garrinhas de fora querendo montar uma marca de carro brasileira, mete imposto nele, mete um monte de documentação, fala que ele tem que apresentar 1 milhão de documentações e aí? E é isso aí, pra não surgir nada, pra gente dominar o mercado, entendeu? Pra gente ter o monopólio. Que bizarrice, cara, que bizarrice. Isso aqui é um país de quinto mundo mesmo. Voltando. E aí ele falou, né? O entrevistador falou, né? Então você acha que 13º, férias, fundo de garantia não deveria existir? E aí o Renan Santos responde, deixa o trabalhador decidir. Exatamente, é o que eu falei no início. Deixa o trabalhador decidir, irmão. Ele quer isso tudo, ele quer todos esses direitos, ou ele quer ganhar 4.500? Ou ele quer ganhar 5.000, limpo? Ou ele quer esse monte de direito, esse monte de porcaria de direito? Deixa o trabalhador decidir. O problema no Brasil, um dos problemas do Brasil é que o Estado o Estado trata o trabalhador como imbecil, como inválido, como incapaz de tomar as próprias decisões. Isso aqui é fato. O governo trata o trabalhador como um completo imbecil que não sabe tomar as próprias decisões. E aí o Estado se sente na obrigação, se sente no direito de tomar as decisões pelo trabalhador, entendeu? Aí o Estado fala, é como se o Estado falasse, não, ô trabalhador, como você é muito burro, eu decido pra você, tá? Não, você tem que ter direito a férias, direito a fundo de garantia, direito a 13º, você tem que ter esse montaréu de direito aí, entendeu? Porque você é burro, você não sabe negociar não, deixa comigo. E aí, meu amigo, aí fica inviável, entendeu? Fica muito mais caro, pro empresário fica muito mais caro, fica uma burocracia muito maior. E aí quando você faliu, você vai mandar os funcionários embora, você tem que vender até suas cuecas para pagar todo mundo. E ainda vai ser tratado como criminoso, porque no Brasil
O Brasil é um dos países que mais processam, é um dos países que as pessoas mais se processam no mundo todo. No mundo todo, é um país que as pessoas mais se processam. O brasileiro gosta de processar. Gosta de processar. O brasileiro come, anda e processa. Come, anda, caga e processa. Voltando aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Na prática, hoje a gente está vendo as pessoas indo para... Isso aqui foi o Renan Santos falando, né? Na prática, hoje a gente está vendo as pessoas indo para a informalidade e trabalhando de outras maneiras. Hoje uma pessoa prefere ser um atendente de supermercado CLT ou prefere ser um Uber. Aí o entrevistador, meu Deus do céu. Eu assisti nessa entrevista e fiquei pensando, cara, como tem gente alienada, né, cara? Como tem gente alienada? Aí o Renan falou, o que a pessoa vai preferir, ser um CLT ou ser um Uber? Aí ele falou, mas essas pessoas não pensam no futuro, né, Renan? Falando do Uber, falando que as pessoas que preferem trabalhar na Uber não pensam no futuro. Puta merda, irmão. Puta merda. Então quem pensa no futuro, então? A pessoa que... O CLT, que ganha 1.500. Não, o cara trabalhando na Uber, que ganha 4.500, 5.000, 6.000, ele não tá pensando no futuro. Não, ele não tá pensando no futuro. Quem tá pensando no futuro é o CLT, porque ele tá pagando a previdência e um dia ele vai se aposentar. Talvez ninguém tenha avisado esse camarada que não existe aposentadoria no Brasil, porque a nossa aposentadoria, o nosso sistema previdenciário é uma pirâmide. Ninguém avisou ele. Como que pode? Como que pode? Ele tem mais de 30 anos, olhando assim, como ninguém avisou ele que o nosso sistema previdenciário é uma pirâmide? Que hoje, quem está trabalhando de carteira registrada hoje é quem paga a aposentadoria dos mais velhos. Isso significa que, para você que hoje é CLT, para o CLT de hoje conseguir se aposentar no futuro, ele depende que existam pessoas trabalhando. Entendeu? Para pagar a aposentadoria dele no futuro. Ele vai depender que quando ele tiver velho, existam jovens trabalhando para pagar a aposentadoria dele. E qual é o problema disso? O problema disso é que está tendo um declínio populacional no mundo inteiro. Estão nascendo menos pessoas. Ou seja, no futuro não vão existir pessoas trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Você está entendendo? Eu não sei se ficou claro. Hoje, eu sou CLT, não dá nunca. E aí eles entraram aqui no assunto do escândalo do INSS. E sobre o escândalo do INSS, o entrevistador pergunta para o Renan, isso aqui foi engraçado, tá? Um senhor de 80 e poucos anos, que já passou o que passou, melaria a mão nisso, pelo amor de Deus. Isso aqui é não conhecer o Lula, né? Isso aqui é não conhecer o Lula, pelo amor de Deus, cara. O cara vive em Nárnia. Um senhor de 80 e poucos anos, que já passou o que passou, melaria a mão com isso, pelo amor de Deus. Ele não só melaria a mão, como ele melaria o corpo inteiro. Ele se jogaria na piscina de sujeira, entendeu? Não tem como. Como o cara pode ser tão ingênuo desse jeito? O Lula tá envolvido até a tampa em tudo quanto é escândalo de corrupção que você possa imaginar. É tipo... de fato, é o vício, sabe? É o vício, é o cara que ele não precisa de dinheiro. O Lula já é milionário e já tá no fim da vida. Pra que ele quer tanto dinheiro? Mas é aquilo, não poder ver uma graninha, não poder ver algo fácil de ser furtado, que ele vai lá e pega. Você lembra daquele vídeo? Você lembra do vídeo do Lula? Eu não sei exatamente onde ele foi, mas ele foi, eu acho que foi na ONU, e ele pegou e roubou as canetas. Irmão, que bagulho bizarro, você lembra disso? Você lembra? É que o Lula faz tanta bizarrice que a gente acaba esquecendo, né, das coisas que ele faz. Eu vi esse vídeo agora de novo e eu lembrei, né? E foi agora, esse mandato atual do Lula. Ele foi no evento, não sei na onde, roubou um punhado de caneta e deu pra Janja. Aí a Janja pega o punhado de caneta e coloca dentro da bolsa. Cara, que negócio bizarro, cara. Que negócio de maluco, que negócio de louco. Ele é ladrão mesmo, ele é ladrão de galinha. Se o cara tem a capacidade de roubar caneta num evento desse que tá tudo sendo filmado, imagina o que ele faz quando tá filmado. Imagina o que ele faz às escondidas. Você tá maluco? Você tá maluco? E aí, para finalizar o vídeo aqui, o entrevistador pergunta pro Renan se ele acredita nas urnas eletrônicas e o Renan disse que acredita. Tá aqui um ponto de discordância minha com o Renan. Não que eu não acredite nas urnas eletrônicas, entendeu? Mas, cara, eu acho um negócio tão... Caramba, urna eletrônica, irmão. Eletrônico. Que depois é conectada a um computador.
Cara, eu acho um negócio meio bizarro, saca? Porque, beleza, mas a urna eletrônica não tem conexão com a internet. Beleza, gênio, mas depois você vai colocar um cabo nessa urna eletrônica e vai conectar ela ao computador. Olha só que merda. Então, eu acho cara, eu não sou 100% eu não sou 100% do time das urnas eletrônicas, não. Eu acho que deveriam desenvolver, deixar ela um pouco mais segura, porque do jeito que tá, eu não confio muito, não. Eu não confio muito, não. Eu não confio muito nas urnas eletrônicas, não, sinceramente. Eu acho que o Renan fala que